Cláudio Janta, do Solidariedade. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes. Como tramita a partir de agora na Câmara, como vocês da base governista vão defender esse projeto de redução nas isenções e benefícios nos ônibus da capital? Olha, Felipe, primeiro o projeto foi protocolado, né? Ele vai para a Procuradoria da Casa, nós vamos nos reunir, né? E vamos discutir entre nós esse projeto, né? Teve temas que nós já discutimos entre nós, tem temas que não tem consenso entre a própria base. Nós vamos discutir o projeto, é um projeto, são vários, na verdade são vários projetos, né? Ele vem todo ele dividido, né? Vai ter audiências públicas, serão debatidos, discutidos projetos de interesses da população de Porto Alegre que mexe em estruturas aí que duram há décadas, né? Mas que é necessário discutir e debater, né? Eu mesmo no mandato passado apresentei projetos para discutir a questão da gratuidade, das isenções, da gratuidade, porque isso encarece a passagem, isso é dados, é comprovado, né? Eu acho que esse critério de renda é imprescindível, tem que ter um critério de renda na questão das isenções, né? Então a Câmara abre essa discussão, nós estamos aí um bom tempo para discutir isso, não é um projeto de afogadilho, né? Então vai ser feito o debate e a Câmara é para isso, né? Para discutir, para debater, né? Ouvir a sociedade, ouvir as pessoas. Então esse processo está aberto para começar as discussões. Essa tem uma questão, né? Não é um projeto de afogadilho, não tem urgência nesse projeto, né? Passa o segundo semestre todo aí no debate. Sim, debate, né? O projeto foi apresentado em tempo hábil, né? Então nós vamos, foi protocolado, então agora vamos começar as discussões, vai tramitar dentro da casa no seu prazo, né? Eu acredito que as entidades vão pedir audiência pública, se não for as entidades, as bancadas da casa vão pedir as audiências públicas, se fará as audiências públicas e tudo, né? Vamos discutir e debater. Agora, eu na outra legislatura já disse isso, né? Alguém paga a conta, né? É o trabalhador aí do comércio, o vigilante, o próprio trabalhador do transporte, os metalúrgicos, essas pessoas que saem para trabalhar, que pagam a conta. Os desempregados Sim. não têm isenção nenhuma para andar no sistema de transporte em Porto Alegre. Então, essas pessoas que pagam a conta das isenções. Então, nós temos que discutir. Tem que ter uma renda, vinculada a uma renda, eu sempre defendi isso. Então, para mim, é uma coisa que há necessidade de se discutir na cidade de Porto Alegre. Vereador Adelicel, bancada do Partido dos Trabalhadores, oposição na Câmara, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Me diga o seguinte, qual a avaliação do senhor a respeito desse projeto que já tramita desde ontem, né? O anúncio foi feito ontem pela Prefeitura e agora entra em debate na pauta da Câmara. Esse debate não é novo, esse debate é velho sobre a questão das isenções em Porto Alegre. Ao longo dos anos foram criadas várias isenções e a passagem de Porto Alegre, comparada com o resto do país, é uma passagem muito cara. Nós temos muitos problemas de falta de ônibus em várias linhas da cidade, principalmente as de percurso maior. Nós temos alguns problemas graves de transbordo, de recolhimento de passageiros para saírem de um ponto, como o caso da Restinga, por exemplo, o caso do Rubem Berta. E esse tema tem que ser bem discutido. Eu estava ouvindo o Janta,
Como é um tema que trata de questões econômicas, deve haver uma audiência específica na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, e também, evidentemente, que os sindicatos, associações vão solicitar audiência pública. E elas têm que ser audiências bem convocadas dentro das normas, mas também amplamente divulgadas. Eu creio que a gente deveria regionalizar essas audiências públicas. Se fizer uma única audiência pública, vai ser aquele furdunço novamente, seja dentro da Câmara, que é pequena, seja no Tesourinha, que é inadequado. Então, eu acho que a gente poderia fazer isso pelas as chamadas bacias, por cada região da cidade, uma audiência pública. Seria mais conveniente, mais adequado. As pessoas têm que opinar. Eu acho que tem algumas isenções que não cabem mais. Tipo não tem sentido que o oficial de justiça tem isenção. Eles ganham, eles recebem para fazer as suas andanças. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa que cobra pela carta, cobra pela entrega de um produto. Portanto, o carteiro que pega um ônibus tem que ser pago pela companhia de Correios. Alguns servidores que têm benefícios do transporte coletivo gratuito, quem tem que pagar é a empresa contratante, seja pública, seja privada, porque aí tem um vale transporte garantido, inclusive, por legislação federal. Tá? Então, essa que é a questão. Na verdade, já tem um debate mais antigo, que é o financiamento através de algum fundo nacional que nós poderíamos ter. Mas todos os fundos que se criam acaba indo para o Caixa Único. Aqui em Porto Alegre mesmo a gente tem essa questão aí, um debate que está tendo na Câmara sobre as nossas ciclovias. Enfim, é um debate necessário, como também é um debate necessário sobre como será feito o transporte coletivo de passageiros, se vai permanecer o cobrador ou não. Hoje o cobrador não é mais propriamente um cobrador, ele é um ajudante. Olha o número de pessoas idosas que têm que acessar o transporte coletivo de passageiros. Pessoas que vão pegar o transporte para ir no hospital, muitas vezes debilitadas. Então, o cobrador, ele é um ajudante, ele é um facilitador. Não vejo como tirar um profissional desses hoje da linha, quando nós temos que ter qualidade no transporte coletivo de passageiros. Uhum. Bom, o vereador Cláudio Jantra, a gente tinha perdido o contato com ele, retornou? Ainda não. Vereadora Dericel, tem tranquilidade para se fazer esse debate nesse momento? Ou o senhor imagina que, em função... O senhor deu uma letra assim, olha, cuidado com o local onde vão fazer, por exemplo, as audiências públicas. Mas a Câmara de Vereadores tem maturidade para fazer o debate ou vai ter polêmica de graça? Polêmica gratuita em função de uma questão que é uma questão da cidade. Essa interessa para todo mundo mesmo, né? Não, eu espero que a Câmara tenha maturidade, que os vereadores, evidentemente, têm esta maturidade. Mas nós vimos recentemente que nem sempre você controla um plenário, há uma exacerbação. Nós vimos vários movimentos importantes que aconteceram no país nos últimos anos e vários deles foram utilizados para passar suas ideias político-ideológicas, passar sua visão de mundo, que nem sempre é uma visão de embate democrático dentro das regras do Estado Democrático de Direito. Então, eu advogo a ideia de fazer essas audiências públicas de forma descentralizada, em espaços amplos, garantindo a segurança das pessoas. Essa questão não é um tema de vida ou morte, é um tema de qualidade de vida, de dignidade da pessoa humana, que hoje não é humano pegar ônibus em algumas linhas em Porto Alegre, é totalmente desumano. Então, talvez, essa vez nós tenhamos a grandeza de criar um fundo a partir de algumas discussões que podem ser feitas. Acho que nós temos que resgatar na Câmara, pelo menos eu vou solicitar isso, os documentos que havia
dos prefeitos das capitais, que tinha uma organização dos prefeitos das capitais, que começou a discutir esse Fundo Nacional de Transporte de Mobilidade Urbana, se chamava assim, e ver em que pé ficou isso, quais seriam os elementos, componentes desse fundo. Como é uma discussão que está iniciando, eu estou totalmente aberto, e eu espero que todos os vereadores estejam abertos a esse debate. E não se trata de situação ou de oposição. Sim. O Partido dos Trabalhadores foi governo durante 16 anos em Porto Alegre. Nós também não conseguimos fazer a licitação 97 e 98. Não cabe aqui agora entrar num debate sobre as razões que não conseguimos fazer isso. Foi feito recentemente, eu acho de uma forma atabalhoada e equivocada, mas foi feito. E eu acho que o grande problema de Porto Alegre é a falta de fiscalização. Se houvesse uma fiscalização rígida sobre o uso do vale dos idosos e dos vales de estudante, o passe livre, ou meio passe para os estudantes, nós teríamos, sem dúvida nenhuma, alguns dados espantosos, porque tem muita gente que contrata empregada doméstica, um serviçal, e dá o cartão de aposentado do vovô e da vovó. Não estou falando nenhuma mentira, não estou inventando absolutamente nada. Essa dura verdade, e não há uma fiscalização efetiva. Tá certo. Voltou o vereador Cláudio Janta. O senhor escutou aí durante o período e ficou fora do ar, vereador Cláudio Janta, o programa? Sim, escutei, Felipe. Por favor, observações aí sobre o que disse a Denise. Eu acho que a questão de fiscalização e tudo, o próprio projeto dá mais poderes à empresa pública na questão da fiscalização. Ele diz, né, no projeto, que a pessoa perde o direito de usar. Hoje em dia isso não existe, né? Agora nós temos que ter critérios para usar, né? O próprio Adeli mesmo diz que as pessoas pegam e dão. Tem que ter critério. A pessoa vai lá, apresenta a renda da familiar, ela tem direito a usar, né? Agora, não existe comida de graça. Alguém sempre paga essa conta. Não existe comida de graça, alguém sempre paga essa conta, né? Então, nós temos que aproveitar toda essa discussão e melhorar a questão do sistema de transporte de Porto Alegre, né? Melhorar o sistema de transporte de Porto Alegre. O governo mandou um projeto, esse projeto não é fechado, né? Cabe à sociedade e à Câmara discutir agora esse projeto. O governo, ele iniciou a discussão do projeto e cabe agora aos 36 membros da Câmara de Vereadores, a sociedade discutir. Nós tivemos um grande exemplo, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a presidência da Câmara, a mesa da Câmara de Vereadores, no ano passado, fez uma bárbara audiência pública, onde tinha um grande interesse de conflito, se usou o gigantinho, se discutiu e debateu. Então, nós podemos fazer audiências públicas para discutir todos os temas que está se discutindo nessas isenções, nesses projetos todos, e dialogar com a sociedade de Porto Alegre. Agora, volto a dizer, alguém sempre está pagando a conta. Sempre tem alguém que passa o seu cartão de débito, de crédito, que bota a mão no seu bolso e paga essa benéfica que o município de Porto Alegre dá, seja para o estudante, seja para o aposentado, né, seja para quem for. E se um ônibus está rodando fim de semana gratuito, para que existir o cobrador? Se os rodoviários, e eu sou um sindicalista, né, participo muito da atividade dos rodoviários, se os rodoviários reclamam da segurança a noite inteira, né? Então, nós estamos procurando uma saída, que é na questão dos taxis, na questão dos aplicativos, na questão do ônibus, que é não existir o dinheiro, que é usar a questão do cartão TRI, do cartão de crédito, do cartão de débito, e aí se nós usar de noite, de madrugada, né, a questão dos cartões, não tem por que mais ter a função do cobrador nesse horário. Então, não existe a função do cobrador nesse horário. Então, nós não vamos estar arriscando a vida nem dos passageiros, nem do motorista e muito menos do cobrador de ônibus. Como não vamos arriscar mais as vidas dos taxistas, como não vamos arriscar mais a vida dos motoristas de aplicativo. Sim. Adelicial. Não, essa questão do uso dos cartões, evidentemente, é sensato
até porque se a pessoa não tem esse cartão, ele pode comprar um passe, como existe em qualquer cidade do mundo, em qualquer esquina, em qualquer café, em qualquer banca de jornal. Tá? Isso não vejo nenhuma oposição quanto a isso. Tá? A minha questão é que o cobrador, tá, em alguns horários, especialmente nos horários diurnos, ele tem uma função extremamente importante que é de ajudante. Eu creio que mas não se tira o cobrador no horário diurno, Adelino. O cobrador continua no horário diurno. Ninguém fala em tirar cobrador no horário diurno. Bom, já é alguma coisa. O projeto ele é bem claro, né? Não fala em tirar cobrador no horário diurno. É dia de passe livre e de madrugada. Ele é bem claro, né? Bom, sempre, para isso existe, evidentemente, um espaço de negociação. Eu já disse anteriormente, o Janta me conhece muito bem. Tá? Eu não sou daqueles que acham que tem que ficar como está, porque como está, não pode ficar. Tá? Eu acho que se nós chegarmos a um denominador comum de que nós teremos a utilização de todos os tipos de cartões, especialmente que nós tenhamos um passe que tu possa comprar, qualquer pessoa que chega na cidade, ou cidadão que não tem um cartão, que ainda não é bancarizado, entendeu? Ele tem condições de comprar o passe e tem uma leitura ótica que ele possa passar na catraca. Tá. Vereador Cláudio Janta, alguma observação? Se também for falar em catraca, não tem mais sentido ter catraca nos ônibus, né? Não, é tudo eletrônico. Essa é a observação que nós estamos procurando discutir, a questão de humanizar o sistema de transporte e baratear o sistema de transporte de Porto Alegre. Né? Você passar numa catraca, não precisa ser nem gordo demais, né? Eu que já sou meio gordinho, já tenho uma dificuldade de passar. Imagine uma pessoa com algum problema de deficiência. Vereador Cláudio Janta. Perdemos o contato do vereador Cláudio Janta? Bom, então é o seguinte, vamos refazer só para fechar. Bom, a questão é a seguinte, né? Pelo nível da coisa, vai ter polêmica. Se for esse o nível entre oposição e governo, vai ser uma boa polêmica, a cidade vai ganhar, Adelicel. Mas a cidade tem que ganhar, nós temos que parar com esse Grenal, entende? Estúpido. Que bom ouvir isso. Eu falo Grenal porque os Grenais não têm dado tanta briga, mas é um jogo, parece que é de Flamengo e Vasco, ou de Palmeiras e Corinthians, onde as pessoas se matam. Não pode ser assim. O mundo não pode continuar assim, com essa selvageria. Nós temos que achar soluções. Agora, o governo tem que dialogar. O que eu tenho falado o ano inteiro na Câmara é falta de diálogo. Havendo diálogo, haverá solução. Tá bem. Voltou, Cláudio Janta? Bom, pela sua experiência, Adelicel, como é que funciona agora, em 6 meses, até o fim do ano? A gente tem esse projeto votado, o senhor, com a experiência que o senhor tem de ter sido governo no passado, oposição há algum tempo? É possível discutir e votar. Eu acho que imediatamente nós temos que ver as datas das audiências públicas. Vou advogar pela tese de audiências públicas descentralizadas por várias regiões da cidade, com um bom controle, com as pessoas podendo opinar. Acho que nós temos que ter uma consulta eletrônica para qualquer pessoa, de uma forma de fácil acesso e que não seja manipulada. Como temos que ter uma reunião formal da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, porque trata de questões orçamentárias, porque quase 25%, um quarto da frota nossa é da Carris, uma empresa pública municipal. Temos que ver os horários, como diz o Janta, noturnos e se são todas as linhas, não são todas as linhas. Eu acho que algumas são possíveis de serem dispensadas, mas isso não pode ser o caminho para dispensar o ajudante. Nem falo mais cobrador, porque é um ajudante. Tá bem. Quero agradecer ao senhor, né, e desejar aí um excelente dia de trabalho. Obrigado.